Raulino Reitz costuma ser lembrado e admirado pelo grande cientista que foi. De fato, sua contribuição com a ciência, em especial com a botânica, é excepcional. Porém, não podemos deixar de conhecer e valorizar a vida sacerdotal deste padre cientista, que jamais deixou de ser padre por ser cientista. São suas as seguintes palavras: não tive ocasião de realizar muito o trabalho pastoral, pois dediquei-me mais à pesquisa. Apesar disso, para mim, o mais importante e o que mais me alegra é ser padre. Muito mais importante é ser padre e depois cientista. Dom Vito e Padre Bétner. O que podemos ressaltar da vida sacerdotal de Padre Raulino, tratando de sua trajetória como sacerdote e sua atuação no Seminário de Azambuja? Dar um testemunho muito positivo do Padre Raulino. Ele, em 1947, foi meu professor de Ciências Naturais. Ele muitas vezes, durante a aula, em vez de ficarmos sentados na aula, saímos a campo para ver as plantas, estudar a natureza. Ele já gostava disso naquele tempo conosco, quando éramos ainda estudantes. Mostrar as coisas como são encontradas na natureza. Isso em 1947. Em 1955, eu voltei para o Seminário de Azambuja como professor durante 4 anos e convivi com o Padre Raulino nesse período. E ele saía sempre a campo, como sabemos, vai ser dito depois. Toda semana ele lecionava segunda, terça e quarta. Depois, quinta, sexta e sábado, ele saía a campo para pesquisas com o Dr. Roberto Klein. Ele voltava dessas pesquisas sempre alegre, feliz. Nunca me esqueço um dia que eu gostava assim gostava e gosto um pouco da natureza, das plantas também. Tanto assim que tenho uma coleção de orquídeas e também tive uma grande coleção de bromélias. Então ele voltando do campo, lá de Campo Alegre, ele veio assim alegre ao meu encontro. Encontrei uma bromélia nova, já a batizei com o nome Apocalíptica. Foi a alegria dele. Quando ele encontrava uma bromélia nova, ele ficava feliz. E assim convivemos 4 anos. E um ano ele esteve nos Estados Unidos nessa época. 3 anos então. E foi assim uma convivência muito agradável. Ele era uma pessoa muito alegre, sempre brincalhão, assim, na hora da refeição. E o que eu observava nele, que ele não perdia tempo. Ele não sabia perder tempo. O tempo era aproveitado minuciosamente. Eu diria minuto por minuto. Ou preparando as aulas, dando aulas, ou então estudando no seu gabinete. E depois voltei ao seminário como reitor em 70, e ele novamente estava lá, como diretor de estudos. E nos encontramos novamente, aquela convivência agradável que nós sempre tivemos. E em 71 ele se transferiu para o Rio de Janeiro como diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Uma homenagem que é prestada a ele, homenagem justa, porque como botânico ele realmente merecia ser o diretor do Jardim Botânico, porque ele é um homem realmente que vivia para a ciência. E lá viveu 4 anos à frente do Jardim Botânico, se dedicando ao estudo, ao trabalho, e fim de semanas ele celebrava sempre numa igreja, celebrava a Santa Missa numa igreja. Nunca deixou de exercer o seu ministério, nunca. Isso fazia questão, desde padre jovem,
ele fazia questão de celebrar sempre a sua Santa Missa no final de semana. E fui visitá-lo lá uma época e vi a alegria dele de estar à frente do Jardim Botânico, o trabalho que ele realizava lá. Foi uma decepção para ele a remoção. Ele sofreu muito. Questão política. Nós sabemos como funcionam essas coisas, né? Então, por questão política, ele foi substituído, assim, sem prévio, me parece que sem prévio aviso, quando menos esperava, foi substituído por outro diretor. Então, é o testemunho que eu posso dar do Padre Raulino como homem cientista e homem humano que ele era, sempre muito humano, gostava da gente, se relacionava bem com as pessoas, conosco, todos os padres, era muito amigo. E depois, botânico, cientista, sacerdote, viveu sempre o seu sacerdócio com muita dedicação. Um dia, um professor, juiz, eu não me lembro mais bem, não recordo bem o nome, muito dedicado à ciência também, que publicou diversos livros sobre bromélias. Eu me relacionava muito com ele lá no Rio de Janeiro, tive 2 anos lá no Rio estudando. Me relacionava muito com esse juiz. Então ele me perguntou alguma coisa sobre o Padre Raulino. Então eu falei para ele como é que era o Padre Raulino. Sim, mas ele é padre ainda? Sim, senhor, ele é padre e com um padre exemplar na nossa região lá em Santa Catarina. Exerce seu ministério sacerdotal com muita convicção. Então ele ficou impressionado que o Padre Raulino, um homem assim de renome internacional em ciências, ainda se relacionava tão intimamente com a igreja. Eu disse, não, graças a Deus, ele é um exemplo em tudo. Um exemplo de vida, um exemplo de cientista e um exemplo de sacerdote. Muito obrigado. Não tenho muito a dizer, mas sobre o Padre Raulino, o que me faz lembrá-lo é sempre a simplicidade dele no tempo. Era um homem que nunca dava a impressão de estar ocupado. Nunca dava a impressão de estar com pressa. Pelo contrário, era sempre feliz, satisfeito, trabalhava, tinha tempo para conversar, tempo para passear. Então, nele, o uso do tempo era um uso bom e feliz. Fui aluno dele durante 8 anos, depois colega no magistério com ele. Eu ajudei na organização do Museu de Zambuja, um trabalho muito simples, que era limpar as armas. Limpar revólveres, né? Tudo com gasolina, com querosene. Hoje seria talvez funcionário do Bolsonaro, né? Eu achei interessante porque ele não era de gratificar. Eu trabalhei meio ano nessa limpeza geral. Eu pensava que no final ele ia me dar um agrado, né? Mas não. Ele agradecia e só. De fato, bastava, né? Dizia muito obrigado, foi muito bem feito. Porque assim também foi a vida dele, né? Ele conduziu a vida com simplicidade, gratuitamente, sem esperar recompensa. Um homem profundamente religioso. Ele, durante mais de 20 anos, trabalhou em Tijucas, ajudando nas capelas de Itapema.
ele gostava de, no sermão, falar de plantas, falar da natureza, falar da ecologia. Ele não perdia a ocasião de instruir as pessoas a respeito da natureza. Então hoje eu agradeço ao município de Antônio Carlos, que lembrou dos seus jovens, lembrou de homenagear o padre Raulino Reis. E para mim é muito importante também que tenha sido aqui, né? Porque aqui nessa escola eu fui aluno de Dona Chinha, em 1957. E me lembro que Dona Chinha nos convidou para o seu casamento, né? Que foi um fracasso. Porque chuva que não tinha jeito, né? Chuva. Mas quando voltou ao normal, ela trouxe para cada aluno um pratinho com doce. Achei um gesto de muito carinho. A professora lembrar dos alunos do primeiro ano primário. Aqui estivemos muito felizes, aqui fui muito feliz como aluno nessa escola Altamiro Guimarães. Dom Vito, como ocorreu a formação do Museu Arquidiocesano Dom Joaquim, em Azambuja, na cidade de Brusque? O museu está instalado onde era o seminário nosso naquele tempo, onde eu estudei, onde eu fui companheiro dele como professor. Era tudo naquele prédio onde hoje está instalado o Museu Dom Joaquim Domingues de Oliveira. Ele sonhava desde... o padre Raulino era de uma visão assim bastante larga. Era botânica, era questões religiosas, questões de história, como escreveu os livros. Também questão de museu, procurar conservar tudo que se referisse à história do passado de uma região. Então ele sonhou com o Museu de Azambuja. Azambuja já tinha um museu, assim, muito precário, adquirido por um senhor lá de Itajaí, que tinha um filho estudando no seminário. E com pagamento, ele deu o museu dele, que ele tinha em Itajaí. Mas era um museu mais, assim, referente aos indígenas, questões indígenas. Flechas, arcos e pedras, e tudo que se referia mais aos indígenas. Então ele doou ao seminário. E o padre Raulino, então, ao fechar o seminário, em vez de fechar o seminário de Azambuja, naquela época de 1960, ele sonhava, então, em colecionar muitos materiais para formar um museu. Ele andou por todas as paróquias, por todas as regiões por ali. Ele ajuntou muitas imagens feitas pelos colonos italianos. Os italianos tinham o costume de eles mesmos talharem suas imagens e colocá-las na igreja. Mais italianos. Da Alemanha eu não me recordo de nenhuma igreja onde houvesse uma imagem talhada por um alemão. E ele juntou essas imagens talhadas, mas também imagens históricas, muitas. Aquele conjunto da fuga do Egito, da Sagrada Família para o Egito, que estava na catedral, na sacristia, ele conseguiu levar para Azambuja. E outras imagens históricas, bonitas, quadros, pinturas.
eu soube agora de um médico em Florianópolis que uma grande pintura de Florianópolis, feita por um padre, está no museu de Azambuja. Então ele era um museu assim de muitas variedades. Também museu, ele tinha uma secção de pedras preciosas, valiosas, pedras, minerais. Outro setor de aves conservadas assim, para exposição em museus. Aves, madeiras, uma secção de madeiras, sessões religiosas, sessões dessas artes feitas pelos colonos italianos, outra sessão de artes artísticas mesmo, bonitas, e foram lá, ele conseguiu levar para Zambuja, e assim ele foi montando o museu. Quando ele achava que tinha bastante material, ele pediu a Dom Joaquim autorização para montar esse museu no seminário antigo, onde nós estudamos no nosso tempo, porque nesse período foi construído um novo seminário. E para que aquele seminário ficasse assim, digamos, desocupado, ele conseguiu autorização para montar esse museu. Foi outro grande sonho e outra grande obra do Padre Raulino. Ele preservou muitas e muitas obras valiosas. Me parece que a obra mais valiosa que deve estar no museu é uma Bíblia de 1580 e pouco. Daquele período. Uma Bíblia de muito valor histórico. E assim, ele aos poucos, com seu empenho, sua dedicação, ele foi conseguindo aqui e ali, e montou aquele museu, que é realmente um museu que aqui em Santa Catarina não deixa a desejar para quase, não sei se para outro museu. O Ademir poderia me... Em arte sacra, acho que é o... Em arte sacra, eu acho que é o primeiro museu, o número 1 museu em Santa Catarina. Padre Raulino realizou uma série de estudos sobre genealogia da família Reis, presentes no livro Frutos da Imigração, sobre a história da colonização germânica nas colônias de Antônio Carlos e São Pedro de Alcântara, e sobre a história e demais aspectos do município de Antônio Carlos, cujos resultados estão no livro Alto Biguaçu. Padre Beza, como eram realizadas as pesquisas de Raulino, incluindo as do livro Santa Bárbara? O livro Santa Bárbara foi lançado ontem em reedição pela Fundação Catarinense de Cultura e o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Padre Raulino, as pesquisas que ele fez, ele fazia de um modo simples. Saía pelo campo e ali pesquisava. E assim, sobre Santa Bárbara, a pesquisa original dele era o caminho São José a Lages. E aproveitou esse campo para pesquisar também a primeira colonização alemã, germânica, em Santa Catarina, que não foi em São Pedro, mas foi Santa Bárbara. E ele não terminou esse livro, ele faleceu pouco antes, mas deixou essa lembrança do seu interesse pelo povo de Antônio Carlos. Padre Raulino era um alemão, né? Ele tinha muito orgulho de ser alemão. Ele não tinha grande interesse pela cultura italiana, portuguesa, africana, né? Ele era de cultura alemã. E depois a cultura norte-americana, o inglês. O Padre Raulino tinha esse interesse, né, pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Um dia Dom Joaquim chamou a atenção dizendo para ele não esquecer
que os americanos têm o progresso, mas a Europa tem a tradição. A tradição é mais importante do que o progresso. Claro, o padre Raulino tinha isso muito claro, mas ele era um germânico convicto, né? E aqui Antônio Carlos tem essa raiz cultural germânica. No ano de 2018, Raulino Reitz foi designado patrono do Clube de Astronomia de Antônio Carlos. Suas atividades relacionadas à astronomia, sobretudo enquanto professor do seminário de Azambuja, despertam grande interesse dos membros do clube. Relatos de antigos colegas e alunos já provaram que Padre Raulino possuía grande paixão por essa ciência, mas há pouco tempo foram descobertos documentos que nos revelam com mais clareza este vínculo. O astrônomo Alexandre Amorim pesquisou esta relação e irá tratar agora dos resultados. Como todos podem perceber, eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Padre Raulino. Eu só vim a conhecer ele por meio desta obra-prima. Estava numa livraria de livros usados, que legal, do município aqui próximo de Florianópolis, mas ao ver essa foto icônica do cometa Ikea-Seki, em 1º de novembro de 1965, o padre Besen certamente estava lá para observar esse cometa. Uma foto tirada às 3h30 da manhã. Ele acordou, não só ele, como também os alunos e outros professores, para ver esse cometa. Esse cometa foi o mais brilhante do século XX. E se a gente quiser observar ele de novo, temos que esperar cerca de 8 séculos. Mas não se preocupe, sempre aparecem novos cometas, inclusive da mesma categoria desse cometa, que foi um arranha-sol, passou bem próximo do Sol, para a gente poder observar. E isso me chamou a atenção, porque não apenas a foto do cometa, como também relatos que ele colheu aqui, de Antônio Carlos, de familiares e outras pessoas que testemunharam outra histórica passagem que foi a do cometa Halley em 1910. O próprio Raulino relata no livro, e também mediante o diário que nós conseguimos por meio do Museu de Azambuja, ele também observou o cometa Halley. E de certa forma se decepcionou, porque o cometa Halley não foi igual a esse aqui, né? Era até difícil de detectar a cauda dele. Então, a partir dessa redescoberta, quer dizer, redescobrir o astrônomo Raulino. Para quem ainda possa ter dúvidas do trabalho dele de astronomia, por favor, o livro que vocês têm em mãos, abram na página 91. Eu vou pegar carona aqui no trecho escrito pelo Padre Besen. Na página 91, no último parágrafo, diz: matéria de sua predileção foi a cosmografia, que lecionou por 20 anos seguidos. Gostava das aulas práticas nas noites limpas, sem luar. Precisávamos descobrir no céu o Cruzeiro do Sul, a Ursa Maior, o Escorpião, o Sagitário, as grandes constelações. Padre Raulino, entusiasmado pela enésima vez com as mesmas estrelas, logo nos apontava as figuras celestes. Isso é uma prova irrefutável de que ele amava a astronomia. Tanto que ensinou astronomia no seminário durante 20 anos. Então, informações como essa não podem ficar escondidas, têm que ser divulgadas. Não por acaso, no 3º simpósio catarinense de astronomia que aconteceu em Brusque, Padre Raulino estava lá. Calma, estava presente por meio do seu trabalho, óbvio. E mais recentemente, neste ano, em 2019, aconteceu novamente um simpósio catarinense de astronomia, a sua 8ª edição, também em Brusque. E dentro da programação foi inserido novamente o trabalho de Raulino Reitz, tanto na parte de botânica, cuja obra é vasta, como principalmente astronomia. Inclusive, nesse simpósio catarinense, houve a criação de um novo prêmio, o Prêmio Raulino Reitz de Astrofotografia. Porque tem o seguinte, essa foto aqui do cometa Ikea-Seki, salvo evidência em contrário, e até agora não apareceu essa evidência em contrário.
é a foto mais antiga de um cometa feita aqui no Brasil. Um colega da comunidade astronômica regalou os olhos e disse: não, mas existem outros cometas que foram observados, fotografados. E perguntamos para ele: sim, e cadê essas fotos? Recentemente, o Observatório Nacional está fazendo um belo trabalho de digitalização de fotos antigas. Tem fotos centenárias, inclusive foto do eclipse de Sobral de 1919. E ali também tem fotos de cometas. Mas a foto mais antiga de um cometa do Observatório Nacional é de 1968. O padre Raulino fez a foto de Keasek 3 anos antes. Então, são várias informações que foram redescobertas recentemente. E uma das maneiras de nós mantermos viva essa memória, esse trabalho astronômico de Raulino Heitz, algo que cada um pode fazer, tantos aqui presentes, principalmente os jovens, podem participar como? Por meio do Clube de Astronomia, cujo patrono é o padre Raulino. Então, se você que leu aqui esse trecho do livro e está se perguntando: onde é que fica essa constelação do Escorpião? Onde é que fica essa Ursa Maior? Onde é que fica esse Sagitário? Existe uma maneira de você aprender com o padre Raulino de uma outra forma, por meio do Clube de Astronomia. Os árduos trabalhos de Raulino Heitz estiveram sempre focados na pesquisa botânica, na ecologia e na preservação do meio ambiente. Certa vez ele disse: se o mundo está contaminado e gravemente agredido seu patrimônio cultural, o homem fatalmente, de uma ou de outra forma, está doente. O homem visionário, essa é sua imagem que permanece até hoje, quase 29 anos após sua morte. O Dr. Ademir Reis irá tratar em seguida da trajetória de Raulino Heitz relacionada a estas áreas. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer demais o convite de poder estar aqui nessa mesa e relatar um pouco da convivência que tive com o padre Raulino Heitz. Fui também seminarista e praticamente aos 14, 15 anos eu estava saindo com ele para fazer coletas botânicas. Então tive eu sempre falava, ele é meu segundo pai, é meu pai na ciência, e fez com que eu tivesse uma formação voltada à área de botânica. Então poder expressar isso para mim é uma realização muito grande, principalmente nesse dia que a gente festeja o centenário dele. Então, o que a gente tem que destacar de padre Raulino Heitz? Ele foi um marco nas ciências, por quê? Até a existência dele, nós tínhamos, e ele próprio fala que os botânicos viviam em torres fechadas, todo mundo estava preocupado em coletar e dizer que era o maior coletor que o outro, eventualmente achar espécie nova. E ele, e eu quero colocar nessa apresentação, foi o homem que teve uma visão extremamente sistêmica. Vocês vão ver, como estou vendo aqui, ele era o padre, ele era o museólogo, ele era o astrônomo, ele era o botânico, ele era o ecólogo, ele era o conservador, ele era muito mais do que a gente pode imaginar. Então é essa marca que eu gostaria de deixar, um homem de visão sistêmica. O que nós temos hoje de ecologia, de conhecimento de botânica nesse estado, é fruto de toda essa interação que ele não fez sozinho. Vocês vão ver que ele era um cara que trabalhava muito em equipe. Ele sabia buscar pessoas chaves para dar continuidade ao seu trabalho. E é nesse sentido que ele tornou-se tão importante, porque ele sabia que sozinho também ele não tinha condição de fazer. E a gente tem que destacar, eu não consegui uma imagem do Padre Pio, que a história conta que foi o primeiro iniciador dele, porque eles coletavam plantas para levar chás para os presidiários, mas Padre Raulino já diferenciando, não, eu quero saber quem é essa planta, qual é o nome científico, qual é a família dessa planta, e começa a fazer seu primeiro herbário. Nesse tempo, ele conhece uma pessoa muito importante na vida dele, que está do lado dele, Padre Balduino Rambo. E eu me lembro sempre que ele falava do gênio que era Balduino Rambo. E por isso, Balduino influenciou demais a visão de Padre Raulino, e eles saíram a coletar. E Balduino tem uma visão de sistema, de ecologia. Talvez essa parte que passou para Padre Raulino é muito influenciado da visão que Padre Balduino Rambo tinha. Padre Balduino Rambo já escrevia sobre grandes paisagens que existiam no sul do Brasil. E isso, com certeza,
influenciou demais o nosso padre Raulino. Mas ele se assessorou de outras pessoas muito importantes e, se ele era um padre botânico ainda de um pequeno quartinho com suas plantinhas, etc., tudo mudou quando ele teve a oportunidade de conhecer Dr. Roberto Miguel Klein. Por quê? Porque eles entraram a fazer trabalhos conjuntos na malariologia. A malariologia, com certeza, os estudos de controle da malária em Santa Catarina, foi o grande elo de ligação para se fazer em Santa Catarina um grande trabalho de botânica. Porque Padre Raulino soube aproveitar essa relação de Henrique Pimenta Veloso, de Roberto Miguel Klein, saírem a campo e fizeram os estudos que é considerado hoje o maior trabalho praticamente do globo de fitossociologia. Não se conhece nenhuma outra região que teve tantos estudos em Brusque, em Itajaí, em Joinville, em Blumenau, em Laguna, mas já levantando uma ideia de conjunto de fitossociologia. E ele era um botânico que sabia coletar plantas. Ele começa a aprender essa visão de olhar uma comunidade vegetal. E Klein vem forte nesse sentido, colocar ele, porque Klein era o diretor de ecologia de malariologia. E nesse interim também ele conhece outra figura importantíssima. Vejam como ele sabe relacionar pessoas. Ele conhece o Dr. Lyman Smith, porque era o grande bromeliólogo do mundo, o maior bromeliólogo talvez até hoje. Eles falam do padre dos gravatais, mas o grande bromeliólogo é Lyman Smith, mas que os dois se tornam amigos inseparáveis. Padre Raulino vai aos Estados Unidos, faz curso no Smithsonian, aprende trabalhos muito mais específicos de taxonomia, traz Lyman Smith várias vezes ao Brasil, traz financiamentos do Smithsonian para fazer essas pesquisas. Então, essa relação, eu sempre digo, ele conheceu uma pessoa, ele buscava uma interação, um trabalho de conjunto para formar daquilo um interesse nos objetivos dele. Outra pessoa fundamental que ele conheceu, que está no canto da imagem ali, foi o botânico Guido Pabst, um dos maiores especialistas que tivemos no Brasil de orquidáceas, e que, por coincidência, ele era piloto de avião. Guido Pabst levava ao exterior as plantas de Santa Catarina, porque era muito difícil o sistema de correio. Então, na cabine do piloto, iam as plantas para o Smithsonian, iam para a França, ia para a Inglaterra, tudo através de Guido Pabst, e que os dois também fizeram uma coleção fantástica de orquidáceas de Santa Catarina. Infelizmente, Guido Pabst morreu antes, não conseguiu publicar esse trabalho, que é um trabalho imenso que tem que ser feito ainda. A flora do estado de Santa Catarina de orquidácea, com certeza, muita coisa ainda será descoberta, do material que está depositado nos herbários do mundo, mas foi uma pessoa chave no sentido de transporte de plantas para todo o mundo que Padre Raulino precisava despachar as plantas. Ele conta que ele teve épocas que ele chegou a ter 250 especialistas que trabalhavam no mundo para determinar as plantas de Santa Catarina. Então ele tinha uma pleiade de botânicos que atuavam junto com ele, porque ele sabia fazer contatos. Era o homem dos contatos. Vejam que interessante, uma imagem diferente do Raulino, que parecia um homem quieto, trabalhador, mas cada vez que ele encontrava alguém que poderia ajudá-lo, ele estava pronto a integrar na sua equipe. E aí, com todo esse trabalho de malariologia, com toda essa grande coleta que ocorreu nessa região aí de estudos de malária, com Lyman Smith, com o Roberto Miguel Klein, ele vê que ele não pode mais manter uma coleçãozinha guardada no seu quarto e viajando com ele ao longo dos municípios onde ele trabalhava como sacerdote. E aí, novamente, ele tem a grande sorte de conhecer em Itajaí, tá? O prefeito de Itajaí da época, que lhe dá com o terreno e que permite condições para ele construir o herbário Barbosa Rodrigues, que está lá hoje como marco de toda essa pesquisa que Raulino Reis executou. Ele encontrou em Itajaí a pior cidade que se poderia montar um herbário.
umidade de 90%, um dia sim, o outro também, tá? Com chuvas intensas. E como é que vai manter plantas desidratadas? Como vai manter plantas que a conservação não é possível ficar novamente úmida? A conservação botânica é feita com plantas desidratadas. Mas ele acha uma saída e vai desenvolver em Brusque, com o pessoal, vamos construir uma lata capaz de manter hermeticamente esse material para que a gente não tenha perda do material científico. Até hoje nós temos lá um número muito grande dessas latas. Posteriormente foram refeitas por o Sr. Jurandir, que fez uma fábrica de latas dentro do herbário, é o único herbário que tem uma fábrica de latas, e são mantidas, e nenhum herbário do mundo se mantém desse jeito. Tá? Lata cheia de naftalina, cheiro terrível, mas quem vai lá fica impregnado de naftalina, mas é um jeito que ele arrumou para poder conservar esse material da cidade de Itajaí. Ontem, eu achei muito interessante que o senhor Marcelo estava preocupado em dizer por que Padre Raulino indicou para Santa Catarina a flor símbolo, a Lélia purpurata. Por que ele não indicou uma bromélia? Mas não tenho dúvida. Vejam que quando ele criou o Herbário Barbosa Rodrigues, ele criou um símbolo para o herbário. E vejam que esse símbolo tem no centro a Lélia purpurata. Tá? Então ele já era, ele via nessa planta uma coisa muito importante, e foi por isso que ele indicou que fosse, de fato, a planta símbolo de Santa Catarina. E esse é um símbolo belíssimo, porque mostra que ele estava preocupado com a ciência, tá? O desenvolvimento da botânica catarinense. Um detalhe, né? Vejam que tem a data de fundação, e hoje lá em Itajaí está a fotografia de Raulino Reis, lá de Klein, que foi a dupla considerada, eu diria, mais perfeita que eu já vi falar até hoje, de um botânico e um ecólogo trabalhando junto para a conservação da flora catarinense. Aqui, ele jovem, trabalhando com Lyman Smith, identificando plantas. Tá? Então, os dois passaram a ser, de fato, colegas de trabalho. O Lyman já era um grande especialista em bromélia, o Raulino também, mais um, Lyman muito mais da América Central, e Raulino da região sul. Os dois se encontram e começam a fazer os trabalhos, talvez, com certeza, a família mais bem estudada, assim, com detalhes que se pode se conhecer da flora neotrópica, da flora do estado de Santa Catarina, é Bromeliácea, que era o grupo de maior predileção de Raulino Reis. Ele sempre que podia também, era um professor, como falou Dom Vitus, professor de campo. Ele adorava explicar no campo como eram as plantas. Isto num congresso de botânica, ele falando com alunos sobre características do gênero Dickia, que era também, dentro das bromélias, o gênero que mais interessava a ele. Outro detalhe. E Dom Vitor já salientou, o grande marco, podemos dizer, do botânico, que ele sai de Santa Catarina e vai atuar a nível nacional e que implica em modificações muito sérias, é ele para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O presidente da República, Ernesto Geisel, queria marcar presença na questão ecológica. Na época se discutia, como se discute hoje, a questão amazônica, de quem era a Amazônia, e Ernesto Geisel, firmando, chama Raulino Reis como seu conselheiro direto e bota ele para reformar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que se tornou a grande realidade que a gente tem até hoje, que é o maior centro de botânica do Brasil. Então isso marcou uma presença nova do Reis, como a nível de Brasil. Ele era conhecido no sul do Brasil, conhecido no exterior, mas no Brasil ele não era conhecido. Ele passa a ser conhecido nesse momento, e é nessa visão de Jardim Botânico do Rio, não tenho dúvida, que ele vem com a mentalidade nova de que tem que partir para a conservação. O herbário, a flora catarinense, que era a grande perspectiva dele, era uma coisa agora mais particular dele, que ele disse que ele não ia morrer sem acabar essa obra. Mas ele agora
preocupado com a comunidade, preocupado com as situações, a crise que ele via ambiental, que ele aprendeu lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele disse, tem que criar unidades de conservação. Nessa época já existia o Parque Botânico do Morro do Baú, que é a primeira unidade de conservação de Santa Catarina, que ele criou como uma reserva particular do próprio herbário, tá? E ele volta para Santa Catarina ao idealizar a Fátima, que a Brani depois pode falar com mais detalhe, ele vai dar destaque na criação de unidades de conservação. Ele foi o grande homem de unidades de conservação catarinense, com certeza. Então percebam a visão sistêmica que esse botânico passou a ter em função de cada momento da vida dele, que ele vai captando novos conceitos, novas aprendizagens, nova visão do que era necessário para a conservação da flora, mas não só da flora, de todo o contexto. Eu acho impressionante pensar o que ele pensava em conservação de água. Quando hoje nós estamos sentindo essa preocupação, acho que depois o Paulo pode dar destaque nesse sentido, ele criava o Parque do Tabuleiro como uma reserva de água para Florianópolis. Ele salientava a criação da reserva do Caraguatá como a conservação da água, que eu acho que o Paulo vai dar o detalhe. E aí, com certeza, o sonho dele era criar a flora ilustrada catarinense. Após aquela grande pesquisa feita em Brusque, junto com o Klein, junto com o Henrique Pimenta Veloso, e o herbário cresceu e inchou de uma hora para outra, ele ficou pensando, acabou o projeto da malária, o que nós vamos fazer agora? Vamos ficar parados? O que vamos fazer com essas plantas todas? Ele podia ficar estudando as plantas por 20, 30, 40 anos. Não, vamos partir para o estado inteiro. O que nós fizemos em Brusque, na região de Brusque, nós queremos conhecer a flora do estado de Santa Catarina. E esse é outro grande marco da vida dele. Ele cria para o Brasil a necessidade de fazer floras estaduais, de estudar não mais só, sabe, o cara era um botânico que estudava leguminosa, o botânico que estudava rubiácea, o botânico que estudava uma família e ficava naquilo. Não, nós temos que levantar regiões, temos que conhecer todas as plantas, temos que ter contatos com vários herbários do mundo e publicar uma flora catarinense. Vejam que a flora catarinense não é uma obra só de botânica, é uma obra extremamente importante de etnobotânica. Ele disse que ele nunca ia para o campo sem estar acompanhado com alguém da região. Para que serve esta planta? Como você usa? Faz um chá? Você faz lenha? Você faz um cabo de ferramenta? Então, a flora ilustrada catarinense, quem vai ler hoje, tem lá, no final, utilidades de cada planta. Isso não se encontra praticamente em nenhuma flora desse Brasil e nem flora de outros países. Então, é uma flora também com características muito peculiares. É uma flora que tem também uma unidade, por influência de Roberto Miguel Klein, da ecologia de cada espécie, da autoecologia. Então, hoje, quando se pensa em cultivar qualquer espécie, nós vamos correr aonde? Nas observações ecológicas da flora ilustrada catarinense, porque está lá como um dos conteúdos. Queremos estudar taxonomia? Vamos estudar na flora catarinense. Vejam que não é uma obra simplesmente de botânica. Ao mesmo tempo que ele criou a flora ilustrada catarinense, ele criou a Celóvia, que é uma revista de botânica que jogava todas as novidades que iam surgindo no estado de Santa Catarina e publicou todos os trabalhos necessários para isso. O marco desse trabalho, com certeza, é o volume de Bromeliáceas, uma obra toda ilustrada que ele pagou do seu próprio bolso com o seu fundo de garantia. Ele tirou o fundo de garantia para pagar esta obra porque ele não conseguiu financiamento. Veja o desprendimento dessa pessoa. E financiou e achou um outro grande companheiro nessa sua vida, que foi Domingos Fossari, onde ele levava para as Zambujas, ficavam lá dias desenhando, às vezes à noite. Me lembro um dia à noite que estavam lá com uma lanterna iluminando uma planta, porque era uma planta que só abria as flores durante a noite, e Fossari tentando fazer esses pequenos rabiscos dessa planta, e o Raulini orientando, olha, aqui tem um estame, aqui tem essa pedra que você tem que levar, e os detalhes eram sempre um trabalho conjunto, porque era um desenho botânico que tinha suas características próprias. O último trabalho dele estava sobre a mesa
da morte dele foi em Osasco. Tá? Então, só para marcar a presença de que uma obra que foi a grande vida dele foi a Bromeliácea, e Rosácea, porque foi o último trabalho da Floresta Catarinense que ele trabalhou direto. Mas ficaram muitos outros manuscritos que a gente deu continuidade e conseguimos publicar vários outros volumes que ele já tinha feito contato com outros pesquisadores do mundo e que iam chegando, e a gente conseguiu, com algum tempo, manter a continuidade da Flora Catarinense. Infelizmente, hoje, o espaço para uma ONG, veja que o Herbário Barbosa Rodrigues é uma organização não governamental, de pesquisa. Não existe nenhuma ONG no mundo que faz isso, tá? E não tem, é quase impossível. Por isso que a gente está preocupado hoje em ligar a universidade, a dar continuidade a esse trabalho, porque é impossível quando as universidades, os herbários do mundo estão com dificuldade de se manter. Como nós vamos se manter? Mas eu acho que temos que lutar para que isso continue. Um exemplo de detalhe, essa bromélia, isso é uma obra, para mim, um dos quadros mais bonitos do Fossari, aonde ele retratou a bilbergia, uma bilbergia espécie nova, endêmica daquela região de Atalanta, no Vale do Itajaí, e olha o nome científico belíssimo que ele dá para essa planta, Bilbergia alfonsiroanis. Os dois irmãos padre dele ficam homenageados nessa planta, e como é Bilbergia alfonsiroanis Reitz, os três estão fixados, tá, nessa planta, marcando, e eu diria que é uma das bromélias mais lindas que a gente tem em Santa Catarina. O gênero predileto dele foi Díquia, que são plantas que vivem em lugares secos, sobre pedras, não acumulam água, mas cada vez que se coleta uma díquia no campo, a gente pensa, pode ser uma espécie nova. É um grupo extremamente difícil, mas que gera, cada espécie tem distribuições geográficas muito pequenas. Por que eu estou salientando esse gênero Díquia? Porque hoje, cada vez que se vai construir em Santa Catarina, no sul do Brasil agora, uma hidrelétrica, a primeira pergunta, tem díquia lá? Que se tiver díquia, pode ser uma espécie nova e impedir que se construa hidrelétricas, como várias já impediram. Não impediram, mas mostraram de que a conservação, tá, precisa conciliar, tá, também as questões econômicas. Por exemplo, Díquia ibiramensis, que vocês têm lá fora e podem levar uma pequena muda que está lá fora lá, é uma espécie que ocorre no rio Hercílio, no Vale do Itajaí, em 1 quilômetro apenas de extensão na margem do rio. E ali, exatamente, estava prevista uma hidrelétrica. E o Ministério Público trancou, e depois, anos depois, eu me encontrando com o proprietário da Brenan, que construiu a hidrelétrica, disse, graças a Deus que a hidrelétrica foi interditada, porque nós refizemos o estudo, fizemos uma obra mais barata e que produz mais energia do que se fosse um local que estava díquia. E está lá as díquias hoje preservadas, tá? Marcando essa ação do Padre Raulino, de uma espécie nova, endêmica, que estava ali. E várias outras díquias de destaque que ocorreram no Rio Uruguai, o Padre Raulino sempre salientou, essa espécie precisa ser preservada. Infelizmente, nós não temos mais ocorrência dela no Brasil. As hidrelétricas praticamente destruíram todas. Hoje, por exemplo, a espécie mais marcante na ecologia de Santa Catarina chama-se Raulinoa equinata. Uma planta que ocorre de Indaial até Rio do Sul. A área do rio Itajaí-Açu, onde tem as maiores corredeiras. E está lá agora toda a necessidade de um estudo, e todo mundo preocupado. Por que não dá para dar um fim nessa Raulinoa, não? Né? Para construir muitas hidrelétricas. O que está acontecendo? Eles estão adaptando novas tecnologias para talvez poder construir hidrelétricas que mantenha a Raulinoa na sua característica. Talvez essa é a maior homenagem botânica que Raulino recebeu, foi esse gênero novo de uma planta que é extremamente marcante, uma ecologia extremamente específica de reófita, de plantas que vivem em corredeiras nas margens dos rios. Essa obra dele, da Flora de Santa Catarinense e da Celóvia, marcou um volume muito grande de fascículos
tá? Uma preciosidade. E hoje, um trabalho muito interessante, feito por um aluno dele, que é o diretor do Jardim Botânico de São José, de quantos nomes aparecem o nome do Padre Raulino. Ele detectou que 241 plantas levam, de alguma forma, o nome Reitz. Seja ele descrevendo as plantas, sendo ele sendo homenageado. Então, você vai encontrar na literatura nomes como Raulinoa, Reitz, Reitzi, Reitziana, Reitzianum, Reitz, Raulino Reitz, que é um outro gênero, tá? Ou Raulini. Então, a vida dele está marcada mundialmente por em torno de 500 espécies novas descritas e todos esses epítetos que ocorrem com o nome dele. Falando nas homenagens de Raulino, foi muito interessante que me mandaram uma carta de Raulino Reitz, muito interessante. Infelizmente eu não pude reproduzir porque ele datilografou essa carta e a letra está muito fraquinha, mas é marcante de que no dia 23 de julho de 98, essa carta pedia se ele podia assumir a determinação de plantas da região de Rio de Janeiro e Minas Gerais. E ele responde, em várias outras coisas, o seguinte: em virtude de meu problema de saúde, eu suspendi minhas atividades botânicas e administrativas, dedicando meu tempo útil unicamente à elaboração e editoração da flora ilustrada catarinense. Talvez as únicas coisas que eu vi na minha vida, Raulino lamentando, era dizer: será, depois da cirurgia que ele teve no coração, que eu vou conseguir acabar a flora catarinense? E ele, com certeza, começou a se sentir oprimido pela possibilidade de não poder acabar essa obra. Eu vi ele muitas vezes triste, diz ele: tem muitos manuscritos faltando ainda, falta 30%, nós não vamos dar conta de acabar isso, falta dinheiro, falta recurso, o que vamos fazer do herbário? Talvez, com certeza, isso foi a grande tristeza de Reitz na sua vida de pesquisador. O que ele nos deixa? É importante que nesse dia a gente pense nisso. Já vimos aqui várias exposições. Um estado com o melhor conhecimento botânico do país. Um herbário de caráter regional com o maior número de tipos, que é as plantas descritas, de Santa Catarina. Uma literatura botânica de grande valor de pesquisa. FIC, História de Santa Catarinense e Celóvia. O intercâmbio botânico com todos os grandes herbários americanos e europeus. Vejam, um mês atrás, estava lá, recebi uma indicação lá de Emanuel do Herbário, de que ia sair a publicação de Hieracium Reitzi. De repente, uma escicata lá do Smithsonian é achada e sai uma espécie nova. E com certeza, muitas ainda sairão, porque ele mandou muito. Na época, era permitido, hoje não é mais, né? Ele distribuiu plantas pelo mundo inteiro, em todos os grandes herbários. E muito desse material, com certeza, ainda não foi estudado. Uma nova metodologia de floras regionais que ninguém fazia. Uma forte valorização na proteção dos mananciais de água. Uma visão sistêmica do meio ambiente. Um homem diferente de todos, com certeza, que eu conheci como na área de ciência. E aí, neste centenário, eu fico pensando, porque vamos festejar o centenário, é muito bonito, e ele merece essa homenagem, mas me parece que quando a gente faz uma homenagem, a gente quer dizer alguma coisa para a gente mesmo. Né? Para ele está lá, ele fez, ele curtiu todo esse processo, mas ele é uma forma indireta de nós escutar ele e ver o que é que nós temos que fazer. É isso que eu penso que é um centenário. E aí eu penso o seguinte: tem que haver continuidade das pesquisas botânicas do Herbário Barbosa Rodrigues. Temos que fazer a manutenção, conservação da flora e da fauna. Temos que fazer a conservação e continuidade de suas grandes obras. Museu de Azambuja, Herbário Barbosa Rodrigues, Parque Botânico do Morro do Baú, Flora Santa Catarinense, Revista Celóvia, que precisa ser reativada.
E nós temos que, principalmente, formar novos líderes com esta visão ambiental que ele nos deixou. Não tenho dúvida que ele foi o gênio que criou uma situação nova dentro do meio ambiente. Gilberto Afonso de Joanes, saindo do seu tubo e mostrando a sua beleza, Herbário e Morro do Baú, as suas grandes obras. Muito obrigado. A Reserva Ecológica do Caraguatá tem mais de 3.000 hectares de preservação perpétua e 1.000 de reserva voluntária de conservação do meio ambiente. A área de preservação ambiental permanente é denominada Reserva Particular de Patrimônio Natural, RPPN. Ambas possuem os mesmos objetivos: manter e melhorar a qualidade da água, conservar e proteger fauna e flora, preservar e recuperar o habitat natural e de corredores ecológicos fundamentais à vida selvagem. Paulo Schweitzer, administrador da reserva, irá tratar da história da RPPN do Caraguatá e como ela está relacionada a Raulino Heights, além da importância dessa reserva para o município de Antônio Carlos. Bom, se não fosse o padre Raulino, certamente a reserva não existiria, ao menos aqui em Antônio Carlos. A história da reserva começa muito longe daqui. Ela começa em Fernando de Noronha. O Rússio foi um dos idealizadores do Parque de Fernando de Noronha. E quando ele concluiu o projeto, surgiu lá a ideia de construir uma nova área de preservação. E os botânicos, biólogos que lá trabalhavam, recomendaram a ele que procurasse o padre Raulino, grande expert na área. E foi isso que ele fez. Então foi através do padre Raulino que a reserva do Caraguatá foi criada aqui. As primeiras áreas da reserva foram adquiridas em 13 de outubro de 1989, exatamente por indicação do padre Raulino, e vieram a ser transformadas em RPPN em maio de 90. O padre Raulino foi em campo mostrar para ele as áreas que ele gostaria que fossem adquiridas. Uma das primeiras foi uma área que pertencia então ao senhor Germano Haskell, lá em cima do Faxinal, que o padre Raulino se referia como meu querido Faxinal. Então, 13 de outubro de 89, daqui a alguns dias nós estamos falando de 30 anos do início do projeto. Logo a seguir, no ano de 90, também foi feito o gravame dessas áreas. Todas as áreas da reserva estão gravadas como de caráter perpétuo, ou seja, morrendo Russell, vendendo Russell, independente do que vier a acontecer, a reserva sempre será reserva. Eu trouxe aqui para vocês um depoimento que o Russell fez de um dos eventos que ele participou e eu achei muito interessante para esse momento, porque ele relata uma conversa que ele teve com o Raulino lá no Caraguatá. Ele foi convidado pelo Raulino para fazer essa reunião no próprio Caraguatá. E eu vou ler para vocês porque ela é muito interessante. Num dia ensolarado de outubro de 1990, estávamos eu, o padre Raulino Heights e o Dr. Ademar Coimbra, caminhando pelas trilhas da reserva. Em certo momento daquele dia, o padre Raulino virou-se para mim e, apontando para uma área de mata, disse: "Você está vendo aquele morro atrás dos carvoeiros?" Justamente o local onde o morro tinha sido totalmente desmatado. Só existia capim e troncos de árvores carbonizadas. Pois, Russell, daqui a 50 anos, esse morro vai estar como uma mata secundária e primária. Para mim foi uma lição que jamais esquecerei. Um homem de aproximadamente 75 anos visualizando o que seria aquele local depois de 50 anos. Alguns dias após aquele nosso encontro no Faxinal, padre Raulino Heights faleceu. Essa é a imagem da época que o padre Raulino teria se referido. Essa é a imagem mais recente. A mata não só cresceu, como já está quase engolindo a casa. Vou voltar um pouquinho para vocês observarem a mudança. E fazem só 30 anos, ainda faltam 20 anos para a previsão do padre Raulino. Aqui são imagens do dia do encontro. Raulino, Russell e Coimbra. E ao final, o padre fez um registro no livro de anotações da reserva, e que eu
também traduzir aqui para nós, porque na letra manuscrita é um pouco mais difícil de entender. Foi uma grande alegria ver os novos rumos que está tomando o querido Faxinal com a criação da Reserva Ecológica Particular de Caraguatá no meu município natal. Em virtude do descortido do amigo Russell Coffin, surgiu uma nova aurora no horizonte do estado de Santa Catarina. Raulino Heights, 5 de outubro de 1990. A reserva, ela foi criada, como eu já falei, ali em 1990, em regime perpétuo. Ela hoje tem de área total 4.300 hectares. Para se ter uma noção, lá no mapa, ela tem 10% do tamanho da ilha de Santa Catarina. A ilha de Santa Catarina tem 424 quilômetros, o Caraguatá tem 43 quilômetros quadrados. Ela abrange 5 municípios, a maior parte em Antônio Carlos, passando por Biguaçu, São João, Major e terminando em Angelina. Aqui numa outra escala, né? Mas por que o Raulino tinha tanto interesse nessa área? Por conta das bacias hidrográficas. Ali estão os divisores de água, a reserva pega toda a Serra do Major, Serra do Macaco, e as águas do rio Biguaçu, principalmente, nascem lá. Não só do Biguaçu, do Farias também, a parte toda, e do outro lado a bacia do Tijucas também vai toda a água que abastece São João Batista, Rio Fernandes, tudo sai de dentro da reserva. Então o padre, há 30 anos atrás, ele já teve a percepção da importância da água para as regiões ao entorno do Caraguatá. A água dentro da reserva é abundante. Nesses 30 anos nós nunca tivemos nenhum incêndio na reserva. Por conta disso, é muito úmido. São só algumas imagens panorâmicas. E aí vem a segunda parte, né? A parte que ele viu no primeiro momento, a água. E a segunda, a manutenção da floresta. Com as bromélias todas que ele gostava, geram microecossistemas e assim a coisa vai se multiplicando. Toda a água, toda a retenção, trouxe de volta a floresta. Em grande parte estava devastada. Nesses 30 anos houve uma recuperação sensacional da floresta. São imagens que são fáceis de encontrar. A reserva toda é muito bonita, muito extensa. Então, o padre visualizou isso, e com etapas que só o tempo poderia devolver. Nós tivemos uma grande orientação, uma grande ajuda do nosso doutor Ademir. Logo no início do projeto havia muitas ideias, muitos cientistas querendo fazer muita coisa na reserva. E um dia perguntei ao Ademir, Ademir, o que nós precisamos fazer? E a resposta do Ademir foi muito simples, nada. Vocês não precisam fazer nada. A função da reserva, ela se vai se reconstruir toda sozinha. A função de vocês é única e exclusivamente preservar, para que os agentes dispersores, os grandes animais e as plantas não sejam danificados. O resto a natureza vai fazer sozinha. Então a nossa função já está cumprida. Nesses 30 anos, a natureza já se reequilibrou. Quando nós começamos o projeto, lá na reserva existia uma serraria, existia um reflorestamento, existiam búfalos, era uma zona de devastação. E hoje tudo já está em fase de recuperação, hoje tudo está numa fase muito adiantada. Alguém me perguntava, mas parece que está abandonado lá. Esse é o objetivo, é a não intervenção humana. O grande inimigo da natureza, infelizmente, é o ser humano, que sempre quer fazer alguma coisa. E como o doutor Ademir nos ensinou, não vamos fazer nada, apenas preservar. A reserva tem muitas características que certamente o padre Raulino também viu nas pesquisas que ele fez. Dentro do perímetro indicado por ele, que foi adquirido, nós temos áreas que variam de 400 metros até 900 metros. E isso traz algumas variações interessantes lá para nós, como no inverno um frio intenso, até uma grande neve, que foi aquela de 13, e mosaicos de temperatura, o choque entre o calor e a mata, a água que se recicla, isso é muito interessante. A reserva também, com o apoio aqui da Prefeitura, desenvolveu muitas atividades de educação ambiental ao longo desses anos. Com o apoio sempre da Prefeitura, da Secretaria de Educação, foram feitos muitos trabalhos de educação ambiental. E a reserva foi pioneira. Lá em 1990, quando foi constituída a lei, só haviam 6 reservas. Hoje são 86 em Santa Catarina e 1.440 no Brasil. Tem algumas imagens de alguns eventos que nós
promovemos lá na reserva. O último deles, a visita dos fiscais mirins. Além desses trabalhos de educação ambiental, a reserva é fonte de pesquisa, né? O pessoal da Fundação Oswaldo Cruz e outros pesquisadores, eles sempre estão na reserva. O pessoal de universidades, a reserva tem material publicado no mundo inteiro. Nós já fomos visitados pela Agência Japonesa de Meio Ambiente, pela Agência Americana de Meio Ambiente, por grandes empresários. David Rockefeller, o Grupo Rockefeller, mandou um emissário para conhecer a reserva. E, infelizmente, aqui em Santa Catarina, nós temos muita gente que não conhece a reserva ainda. Voltando ali na parte que o Ademir nos orientou, nós trabalhamos muito forte na fiscalização. Os primeiros 15 anos foram muito difíceis para nós, mas o trabalho foi feito, sempre com apoio também da Polícia Ambiental, e o resultado foi bom. A floresta ficou preservada, os mananciais preservados, e aí o resto a natureza se encarregou de fazer. A volta dos grandes predadores, e é importante que se observe, a volta, né, que alguém também me perguntava hoje, quantos leões vocês soltaram lá? Nenhum. Nós nunca soltamos nenhum animal de grande porte lá. Então isso é fruto da própria cadeia, esse é o equilíbrio do meio. A hora que você tem alimentação abundante, os animais maiores vão se aproximando. E o ciclo é completo, né? Nós temos os felinos de topo de cadeia, que no nosso caso aqui é o puma, vivendo ali tranquilamente, em harmonia com a natureza. Alguns vezes, de vez em quando reclamam, que aparece um cabritinho, uma coisa assim, mas não tem jeito. Aí foge do nosso controle, né? E voltando ao padre, somente um homem com a capacidade e com a inteligência dele podia pensar nisso 30 anos atrás. Hoje o assunto meio ambiente é muito visto, é muito falado, é muito discutido, mas há 30 anos atrás não. Então realmente o padre Raulino era um gênio, ele tinha uma visão sistêmica, diferente e avançada. Era um homem muito inteligente para a época dele. E por último, só deixar uma mensagenzinha para todos, né, que se nós não cuidarmos do meio ambiente, talvez os nossos filhos não tenham oportunidade de fazer isso. Então o Russell fez a parte dele. Ele comprou, ele construiu, ele cuidou. A parte do Russell eu também entendo que já está feita. Daqui para frente eu não sei como é que nós vamos fazer, mas temos que fazer coisas diferentes, Ademir. Concordo com vocês. Muito obrigado. No ano de 1971, Padre Raulino deixou o Seminário de Azambuja para atuar como diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma das principais instituições de pesquisa botânica do Brasil. Ocupar esse importante cargo foi um dos grandes marcos de sua vida. Beloni Terezinha Paulo. Como podemos caracterizar a passagem de Raulino pelo Jardim Botânico? Bom, vou começar, se me permite, agradecendo a oportunidade, o convite, que me causa imensa honra de vir falar do tempo da relevância do trabalho do Padre Raulino para Santa Catarina, na área ambiental, e também como descendente de família de Antônio Carlos, como sobrinha neta do Padre Raulino. Isso para mim, além do aspecto profissional, tem também um aspecto pessoal de profunda gratidão. O Ademir ou o Padre Besen, não sei, mencionaram que a ida do Padre Raulino para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é a mais antiga instituição de pesquisa do Brasil, tem para mais de 200 anos, foi criada por Dom João VI em 1808, dia de Santo Antônio, dia 13 de junho de 1808, então para mais de 200 anos agora. Quando o Padre Raulino foi para lá, havia um contexto já internacional que chamava o Brasil a participar. Um contexto em que as pessoas já se davam conta das consequências da degradação ambiental. Então, os países em desenvolvimento também já eram chamados a participar dessa discussão. Isso ficou muito bem marcado pela Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, e que mesmo o representante brasileiro tendo dito que não, nós precisamos agora desenvolver economicamente, porque via-se dissociado o desenvolvimento da conservação ambiental,
o verdadeiro desenvolvimento não é porque o crescimento econômico pode acontecer de uma forma ou do outra, mas o verdadeiro desenvolvimento ele deve considerar todo o desenvolvimento econômico e o socioambiental. De outra forma, ele é só crescimento econômico. Então, o Brasil já precisava participar dessa questão global. E a ida do Padre Raulino para o Jardim Botânico é o primeiro registro assim, da participação dele enquanto cientista, que até então, botânico, tinha uma atuação regional, ele passa a ter, então, uma atuação no nível de Brasil. E, como já foi fartamente ilustrado aqui, o Padre Raulino, ele sabia trabalhar em rede de uma forma absolutamente contemporânea. Hoje a gente ouve muito falar em administração do tempo, trabalho em rede relacional, né? E ele exercitava isso cotidianamente, sabia identificar os atores, o talento de cada um e colocar a trabalhar. Ele era um absoluto bom exemplo de administração de tempo. E ainda com aquela característica invejável, como bem colocou o Padre Beza, parecia que nunca estava assoberbado, não é? Ele sempre tinha tempo para um cafezinho, para uma conversa, para relatar o encontro dele com a tia velhinha lá de Biguaçu. Então, isso é uma coisa assim, absolutamente admirável e inspiradora mesmo. Do que eu não tenho muito conhecimento desse, e não fiz uma pesquisa assim muito extensa da participação dele no Jardim Botânico no Rio de Janeiro, mas ele, assim, o que é bem notório é que ele já levou para o Rio essa necessidade, ou esse interesse de fazer o levantamento de botânica, como havia sido feito aqui no estado de Santa Catarina, então de implantar lá essa metodologia e desenvolver o levantamento lá da Guanabara, enfim, e tido como um administrador inovador. E lá ele continuou com desenvolvendo essa característica de trabalhar em rede, e conheceu diversas pessoas que depois tiveram uma atuação histórica em Santa Catarina, como, por exemplo, o Dr. Helmut Sick, um grande ornitólogo, que, inclusive, vocês podem encontrar nesse livro de Antônio Carlos, de Alto Biguaçu, que ele esteve aqui, e aí eu já estava trabalhando também com o Padre Raulino, no levantamento de ornitologia, e é o fruto desse período de trabalho do Padre Raulino lá no Rio de Janeiro, que depois se reflete de forma muito significativa nos estudos de fauna aqui em Santa Catarina. Eu posso voltar mais tarde a falar alguma coisa sobre essa consequência, mas foi um período breve, de 4 anos, no Rio de Janeiro, mas que com certeza no Jardim Botânico. E outro aspecto também muito importante do Jardim Botânico, que foi por iniciativa anteriormente, naturalmente, mas foi por iniciativa do Jardim Botânico que foi criado o primeiro Parque Nacional Brasileiro, que é o Parque do Itatiaia, o Parque Nacional do Itatiaia, lá onde estão as agulhas negras. E já então isso revela essa vocação, não é? Essa preocupação do Jardim Botânico de não ser simplesmente lá uma coleção de plantas ou um instituto de cientistas ali voltados para conversar entre eles, não é? O fato de se ter a iniciativa de criar um parque nacional da envergadura do Parque Nacional do Itatiaia já mostram assim o ambiente dessa instituição, onde o Padre Raulino vai ampliar a sua visão de cientista, de conservacionista, não é? Enfim, e que depois ele, voltando para Santa Catarina, ele aqui aplica também esse conhecimento e faz uso dessa ampliação da rede relacional que ele amplia lá no Rio de Janeiro. A senhora acompanhou de perto o desenvolvimento da Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente de Santa Catarina, a FATMA.
Qual foi a relação de Raulino Heights com a criação dessa importante instituição? Fundamental. A Fátima tem, assim, a Fátima é o retrato, a Fátima, como foi criada, é o retrato do Padre Raulino, porque ela foi criada como uma instituição ricamente complexa, eu diria, e que foi por muitos anos foi a instituição de meio ambiente estadual, referência para todas as instituições de meio ambiente criadas posteriormente no Brasil. Isso foi declaração que nós, técnicos que lá trabalhamos, ouvimos durante décadas. Hoje ela está muito mais simplificada em relação àquela rica complexidade que havia. Bom, nesse ambiente internacional, o Brasil tinha o seu projeto de desenvolvimento da década de 70, o Milagre Brasileiro, muito baseado no financiamento internacional. Os doadores internacionais, eles já tinham essa preocupação de cobrar dos recebedores políticas públicas em relação à conservação da natureza e conservação dos recursos naturais, porque lá eles já estavam sofrendo essas consequências de degradação ambiental, coisa que nós aqui vivíamos assim isoladamente, mas ainda não havia essa cultura de olhar para isso com essa visão, não é? Então, o governo brasileiro foi chamado a políticas públicas, e assim, tanto no nível, na esfera federal como estadual. O governador da época era uma pessoa muito culta, o doutor Antônio Carlos Conde Reis, conhecia o Padre Raulino, conhecia a qualidade do trabalho dele como cientista, conviviam aqui no estado já assim ali por conta de Itajaí e tudo mais, da Evásio Barbosa Rodrigues, e conhecia também essa capacidade administradora do Padre Raulino. O Padre Raulino tinha esse talento já não expresso só no ensino e na elaboração, na implantação dos museus e tudo mais aqui, mas ele já tinha estado à frente da direção de pesquisa mais importante, ou historicamente mais importante, que foi a direção dele do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O Antônio Carlos Conde Reis, então, convida o Padre Raulino para desenhar, para formular uma proposta de órgão estadual que desse a Santa Catarina essa possibilidade de se iniciar na conservação da natureza da forma adequada. E o Padre Raulino, então, é o responsável pela elaboração da minuta da criação do órgão ambiental de Santa Catarina, que por poucos meses foi uma secretaria, a 7ª, e depois, então, foi criada como Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente. E tecnologia porque também no escopo dessa instituição estava o que hoje é a FAPESC, e também assim iniciativas específicas de desenvolvimento de tecnologia, que hoje a gente poderia chamar assim de tecnologias amigáveis, né? E uma série de coisas nesse sentido. A Fátima, então, é uma instituição, criada como uma instituição ricamente complexa, com o olhar para o desenvolvimento tecnológico, para a conservação da biodiversidade e para o controle das atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental. E a fiscalização, naturalmente, né? E aí, em cada um desses setores, ela se desenvolveu ao longo enfim, e vem trabalhando até hoje, não é? Mas o que a gente pode, assim, com todas as transformações que se deram ao longo do tempo, mas da atuação assim, direta do Padre Raulino e do grande legado, a gente pode dizer, então, que foi esse desenho da instituição que permanece, apesar de alterado, aquele desenho inicial é um desenho extremamente rico e complexo, mas o desenho e a implantação do sistema estadual de unidade de conservação. De pronto foi criado o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é, sem sombra de dúvida, a unidade de conservação mais importante do estado de Santa Catarina, assim, pelo menos no nível estadual, não é? E eu arrisco a dizer que mesmo
entre todas, não há nenhuma outra unidade de conservação, incluindo as federais, que naturalmente são extremamente relevantes, mas que tenha essa característica de incluir na sua área praticamente todos os ecossistemas, todas as fisionomias naturais de Santa Catarina. Ficar fora só a floresta estacional decidual, lá do semidecidual, né? Decidual, desculpa, decidual, do Uruguai. Então ele vai das ilhas costeiras, ricas, riquíssimas, com aves marinhas e tudo mais, até a floresta da Araucária, campos e tudo mais. Então o Parque Tabuleiro é uma joia preciosíssima, preciosíssima. E também cobiçada e que tem sido maltratada desde a sua criação. Mas, enfim, foi uma enorme realização a criação desse parque estadual, corajosa, porque criar uma área grande é sempre muito complexo, tem impactos, não é, sobre a vida das pessoas, enfim, e exige coragem e exige também muito compromisso por parte dos governos. Esses compromissos nem sempre se mantêm, e aí nós temos os conflitos que temos, não é sempre. Então, foi criado o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, na sequência, sim, a Reserva Biológica de Sassafrás, a Reserva Biológica da Canela Preta, o Parque Estadual da Serra Furada e a Reserva Biológica do Aguaí. Então, Parque do Serra do Tabuleiro 75, Sassafrás 77, Canela Preta 80, Parque da Serra Furada 80 e Reserva Biológica do Aguaí 83. Para ter uma ideia, depois desse período do Padre Raulino, nós só conseguimos criar mais uma unidade de conservação estadual em Santa Catarina em 2003, que foi o Parque Estadual das Araucárias, lá em São Domingos. Naturalmente que o tamanho dessas áreas também já foi menor. Bom, então, esse desenho e também a visão do Padre Raulino de que precisava comunicar às pessoas da importância da relevância e o caminho de comunicação que ele utilizou com grande sucesso foi: precisamos conservar a água. Água é resultado de uma função florestal. Você não tem água disponível, não tem água de qualidade disponível se não tiver área protegida. Foi a mesma argumentação para a criação da Reserva de Caraguatá. Então, nesse guarda-chuva da conservação de água, se conserva a floresta, se conserva campo, se conserva a fauna e, enfim, é um grande guarda-chuva, não é? Que podemos abranger já grandes objetivos de conservação. Mas ele também tinha, assim como ele tinha essa admiração, ele fruía, quando ele estava no campo, ele tinha uma curiosidade pelas coisas, ele gostava do contato com a natureza, como poucas pessoas que a gente conheceu, não é, Padre Bezerra? Então, ele achava que todas as pessoas tinham que ter essa oportunidade. E quando ele escreve lá a justificativa para a criação do primeiro parque de Santa Catarina, que é o do Morro do Baú, ele diz que aquela área deve servir aos estudos, à conservação da flora, dos animais e tudo mais, e deve servir também ao contato das pessoas com a natureza. Isso era uma coisa que ele prezava muito. Por quê? Porque era da natureza dele também essa experiência, né? O bem-estar, essa sensação de pertencimento de toda a natureza que a gente tem quando está na natureza, quando está fluindo na natureza, quando se permite olhar, sentir e tudo mais. Então ele tinha essa sensibilidade e isso tinha que estar presente também nas unidades de conservação. Por isso os parques e tudo mais, né? As reservas biológicas, quando lá há umas questões mais assim de importância científica e tal, mas bom, tentando ser objetivo. Então, o desenho do sistema de unidade de conservação estadual e também de outras áreas que acabou que a União assumiu, como o caso da Reserva de Carijós, lá
de Estação Ecológica de Carijós, lá em Florianópolis, e da Babitonga e tal, que também ele trabalhou para criar. E a criação das unidades de conservação, elas trazem também um outro desenvolvimento para o Estado, que é o início dos estudos de fauna. Então, começa ele convidando o Dr. Helmut Sick, que é um eminente ornitólogo alemão, que radicado no Brasil, que trabalhou praticamente a vida dele toda aqui. E vizinho, ele morava ao lado do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. E certamente, então, conheceu o padre Raulino lá observando as aves e tal. E o Dr. Sick, então, vem que é um ornitólogo eminentemente de campo também, que olha as aves com aquele olhar do ecologista, e ele vem para Santa Catarina e começa a orientar a Lenir, que trabalha até hoje com aves, não é? E que também aqui está presente nesse trabalho aqui de Antônio Carlos. Em 1979 é publicada a primeira lista de aves do estado de Santa Catarina, ainda uma lista preliminar, e aí eles precisam de um estagiário. Daí eu apareci lá como estudante de biologia e tive então essa graça na minha vida de integrar essa equipe. Muito bem, os estudos de ornitologia foram concluídos, publicados. Na sequência veio o estudo de fauna de mamíferos, que temos a alegria de ter a Ana aqui hoje, representando o IMA, que é o órgão, que é a Fátima, não é? Fátima de novo nome. E a Ana, então, publicou Mamíferos de Santa Catarina. Bom, se o Ademir disse que o padre Raulino teve tristeza por achar que não ia conseguir publicar a Flora Ilustrada, o padre Raulino na Fátima também teve tristezas. E as tristezas vieram quando não houve esse comprometimento político na continuidade da implantação das unidades de conservação, quando houve essa simplificação do órgão ambiental enfim. Então foram tristezas que a gente tem que assimilar e continuar a sua obra. O Ademir falou que quando a gente homenageia alguém, certamente é porque a gente está precisando ver alguma coisa do que fazer com isso, não é? E eu lembro eu penso que foi em 1984, não tenho muita certeza, num dia de aniversário da Fátima, eu não sei se foi aniversário da Fátima ou se foi Semana de Meio Ambiente, e que o governador à época teceu assim, elogios imensos ao padre Raulino, a toda a sua obra, o trabalho na Fátima e tudo mais. E foi um período difícil para a gente na nossa diretoria de proteção de biodiversidade. Nós ficamos 4 anos sem diretor e tal, foi um período difícil. E o padre Raulino então disse, eu não sei exatamente com que palavras, mas eu tenho isso muito presente. Ele disse, a verdadeira homenagem, a boa homenagem é o apoio à conservação da biodiversidade em Santa Catarina. Ele naturalmente deve ter dito a proteção da natureza ou alguma coisa assim, eu não lembro das palavras, mas o sentido era esse. Então, para mim o que fica, a homenagem ao padre Raulino da minha parte é, no que puder, apoiar isso, que não era que foi a missão que ele assumiu, mas que é uma missão de todos nós, não é? Que é cuidar da natureza, que é cuidar de nós mesmos, porque, enfim, nossa vida é isso, não é? Então essa é a reflexão que eu faço. E também o que eu não poderia deixar de dizer, apesar de que eu fico repetindo o que todos aqui falaram, é da generosidade do padre Raulino em compartilhar o conhecimento dele, de compartilhar o conhecimento, de compartilhar a alegria de estar, especialmente a alegria de estar em campo, o entusiasmo com as novidades, a curiosidade que ele tinha com relação às tecnologias, em relação às questões mais simples da natureza.
Mas assim, esse entusiasmo que ele tinha de mostrar assim, a primeira vez que saiu uma foto colorida de satélite no jornal, assim, lá na previsão do tempo, e ele veio e compartilhou conosco, e assim, coisinha simples do meio ambiente. Ele era uma pessoa assim, maravilhosa, inteligente, boa, maravilhosa. Sem sombra de dúvidas, o legado deixado por Raulino Reitz, tanto material quanto imaterial, é enorme. Porém, temos notado que muitas de suas obras vêm sendo ameaçadas. A unidade de preservação do Parque Ecológico do Morro do Baú, em Ilhota, está abandonada. O Museu Arquidiocesano Dom Joaquim está com dificuldades para manter-se. Na semana passada, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro sofreu um terrível incêndio que destruiu mais de 500 hectares de área preservada. Eu pergunto aos membros da mesa: como podemos agir? O que podemos fazer para dar continuidade às obras e ao legado de conservação do meio ambiente de Raulino Reitz? Não tenho dúvida de que, com essa visão sistêmica que ele tinha, ele está nos dizendo o seguinte: nós temos que continuar um processo de aprendizagem. Nós temos que aprender a lidar com essa natureza que está aí, com esses bens, com esse patrimônio que nós temos, e temos que formar pessoas com liderança capaz de dar continuidade. Esse é o desafio. Essa homenagem tem que ser o nascimento, eu diria, de novas perspectivas ambientais desse Estado. É a única maneira, sabe? É aprendizagem. Não tem como fugir disso aí. Eu gosto muito do botânico, biólogo, mineiro, Ângelo Machado. Ele diz o seguinte: os velhos dificilmente a gente consegue mudar a cabeça deles, mas trabalhar com crianças, educar, fazer com que a geração seguinte pense diferente, é a única forma de fato, a gente ter uma nova visão ambiental. E é isso que é preciso. Temos que deixar esse legado para as crianças, como o Paulo nos falou, tá? Vamos cuidar para que nossos filhos, nossos netos, etc., possam continuar esse processo. Eu sei que estou velho, tá? Vou fazer o que é possível, e outros nós aqui da mesa vejo muita coisa assim, mas eu ainda estou preocupado em formar quanto puder. Formação, ensino, aprendizagem. Eu não vejo outra saída.